Mas é porque, ó, estamos com um convidado ilustríssimo agora aí, que vai participar ao vivo do Fox Sports Rádio. A Eduarda Piscinati está lá na sede da Federação Paulista de Futebol com o Maurício Gagliotti. Olha que bacana! O presidente do Palmeiras, o homem que é sorriso de orelha a orelha, Duda. É contigo aí. Pois é, Benji, eu disse que qualquer novidade eu chamava vocês de volta. Aqui ao meu lado o presidente do Palmeiras. E já que vocês discutiam aí a questão de torcida única ou não para o clássico São Paulo e Corinthians, eu pergunto para ele, os seus rivais têm o apoio do Palmeiras nessa questão em solicitarem torcida mista para o jogo da semifinal? Um abraço, Benji, um abraço a todos. A opinião é a seguinte, a gente acha que o torcedor tem que estar nos estádios. Duas torcidas engrandecem o espetáculo, esportivamente é muito importante. Estar com o consumidor próximo do seu produto, esse é o objetivo. Agora, nós, como dirigentes, temos que ser responsáveis. Os números apresentados pela Polícia Militar nos jogos com torcida única mostram ocorrências praticamente zeradas. Então, vidas preservadas. Eu acho que nós não podemos descartar isso. Na minha opinião, torcida única, eu acho que para o espetáculo não é o ideal, mas quem tem que definir e dar uma posição oficial é a Polícia Militar, é a Secretaria de Segurança Pública, para a gente preservar as vidas. Benja, o presidente está com escuta, ouve vocês aí no estúdio, podem perguntar. Ô Maurício, prazerzaço falar contigo aí. Primeiro, parabéns aí pela tua administração. O Palmeiras está voando mesmo. O Palmeiras tem chance de ganhar quase tudo que vai disputar esse ano. Então, parabéns aí pela tua administração e por ter mantido aí um time tão forte, igual você está mantendo. O que eu queria te perguntar é o seguinte, mas em relação a esse confronto com a Ponte, Maurício, como a Ponte não é da capital, por exemplo, no jogo no Allianz Parque, a torcida da Ponte vai ter os 10% para assistir o jogo e o Palmeiras tem 10% para assistir no Moisés Lucarelli, Maurício? Exatamente, exatamente. No jogo em Campinas nós teremos a nossa torcida presente e no jogo de volta aqui no Allianz Parque, a Ponte Preta também terá a sua torcida presente. Exatamente isso. Então tá explicado. Pascoal, aproveita aí Maurício Gagliotti, ao vivo com a gente. Aproveitando e inclusive sabendo que a Ponte Preta é um algoz do time do Palmeiras, né? A Ponte Preta ainda se mantém invicta diante do Palmeiras, jogando na arena do Palmeiras. É um adversário muito complicado, tanto que se classificou diante do Santos Futebol Clube, é um time de primeira divisão. Como é que você vê esse confronto, Maurício? Um jogo muito difícil. A Ponte Preta demonstrou agora a sua capacidade, o seu potencial, eliminou o Santos da competição. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que o jogo em Campinas e o jogo de volta no Allianz Parque será muito complicado, muito difícil. Nós respeitamos a Ponte Preta, obviamente temos como objetivo o título, estamos trabalhando para isso. Mantivemos o elenco com esse intuito, reforçamos, mas sabemos das dificuldades e respeitamos a equipe da Ponte Preta. Mano, faz sua pergunta para o presidente. Boa tarde, Maurício. Prazer falar contigo. Fugindo um pouco do assunto do Campeonato Paulista, o ano passado o Palmeiras ele acabou sofrendo um pouco com o estado do gramado pós-show. Quando o Palmeiras realizava alguns shows dentro da sua casa, depois nos outros jogos o Palmeiras não teve um gramado adequado para poder jogar. Parece que esse ano mudou talvez aí a estratégia da empresa que acaba gerindo o estádio. Como é que está o gramado do Allianz hoje para que o Palmeiras possa estar atuando diante do Peñarol no próximo jogo? É fato. Mudou a tecnologia. Eu estive ontem com os executivos da W Torre no gramado. Esse modelo que foi agora implementado é a segunda vez usada no Brasil, a primeira foi nas Olimpíadas. Então, o tapete de grama é todo colocado no estádio integralmente, depois tem os cortes e em 3, 4 dias praticamente o gramado está pronto para utilização. Ontem eu estive lá, realmente as condições são muito favoráveis, nós estamos muito otimistas de que para amanhã esteja tudo ok. Hoje o Faccioli está com a gente aqui, Gagliotti, o Faccioli vai te fazer a pergunta. Mas só uma curiosidade aqui em cima disso que o Mano te perguntou. Você falou ontem, eu estive lá com o pessoal da W Torre, lá no Allianz Parque. Maurício, você chegou no Palmeiras como um conciliador.
né? A gente sabia que ano passado tinha um conflito do Paulo Nobre com a W Torre, e, enfim, aquela polêmica toda. Como é que foi isso aí? Você chegou, chamou todo mundo para conversa, falou, olha gente, vamos conversar, vamos acertar tudo, eu não quero guerra, eu quero paz, o único guerra que você quer, você contratou. Mas foi assim que aconteceu isso, Gagliotti? O fato é o seguinte, nós temos sempre que defender os interesses do clube. Nós temos sim as nossas diferenças com a construtora, está sendo tratado na arbitragem, todos já sabem, já têm conhecimento do assunto. Agora, em paralelo, a vida continua. Nós temos o nosso dia a dia e o diálogo com a construtora, na minha opinião, tem que existir, porque também atendendo aos interesses do clube e da construtora, porque nós jogamos lá, nós dependemos do gramado, nós dependemos do estádio. Então, discutimos as nossas diferenças na arbitragem e no dia a dia. Os executivos do Palmeiras e os executivos da construtora, através do diálogo, tentam evoluir nos temas que estão pendentes. Essa é a minha linha. Agora, Maurício, mas só para... Você sabe que o futebol, sempre as pessoas falam daqui, falam de lá, a gente nunca sabe o que é verdade. Mas quando você entrou, você começou a mexer em muita coisa, e falaram que o Paulo Nobre, que é seu grande amigo, que te apoiou para presidente, que vocês tinham rompido. É verdade ou é mentira, ou vocês continuam amigos e se falando normal? Não, o fato é o seguinte, nós tivemos opiniões distintas em relação à candidatura da Leila Pereira. Eu preferi levar o assunto ao Conselho Deliberativo e, obviamente, a posição do Paulo é outra. Então, nós pensamos diferente, nosso entendimento é diferente em relação a esse tema, mas eu respeito muito o presidente Paulo Nobre, eu acho que a recíproca é verdadeira e está tudo bem. O ponto é que nós pensamos diferente em relação à candidatura da Leila Pereira. Maurício, a última pergunta, que eu sei que você não almoçou ainda, ó. O Luciano Faccioli vai fazer uma pergunta para você. Faccia. Presidente, boa tarde. Aliás, primeira vez que acompanho essa entrevista do presidente e com atenção, bem sereno, bem comedido, isso faltando até em outros dirigentes, né? A pergunta é a seguinte, presidente, eu não entendi muito bem essa situação de vocês, 4 semifinalistas ou os 4 presidentes, levantaram essa questão da volta de torcida mista, principalmente São Paulo e Corinthians, enfim, e o senhor como um dirigente ou presidente de um grande clube que é o Palmeiras, a pergunta é, o senhor mesmo falou, o trocadilho do futebol, né? Time que está ganhando não se mexe, isso traduzindo o que seria, com a torcida única os números comprovam que praticamente zerada a questão da violência. Então, vou repetir, time que está ganhando não se mexe ou situação que está funcionando a gente também não altera, pode aprimorar aqui, ali ou acolá. Para que levantar essa lebre então agora de voltar essa questão de torcida e de repente, é o termo que eu coloquei, seria uma situação muito perigosa que a gente não sabe o que poderia ou poderá acontecer, presidente? Exatamente, isso que eu falei há pouco. A polêmica iniciou com o jogo do Corinthians e São Paulo, obviamente o clássico, então existe a expectativa de 2 torcidas. Então, qual é o meu posicionamento? Eu acho que 2 torcidas para o espetáculo, esportivamente, eu acho que é muito importante. Agora, nós temos a responsabilidade como dirigentes. Os números apresentados pela Polícia Militar, depois que iniciou-se torcida única, é que as ocorrências praticamente cessaram. Então, quem define, na minha opinião, torcida única ou não, são as autoridades competentes, porque nós temos a responsabilidade de preservar vidas. Então tá bom, olha, Maurício Gagliotti, olha, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Fox Sport. Estava com saudade de conversar com o presidente do Palmeiras ao vivo. Obrigado aí, parabéns pela tua administração e continue assim, conciliador, viu, Gagliotti? Obrigado, um abração para você. Um abraço a todos, foi uma satisfação participar. Um abraço. Valeu. Boa, Eduardo. Obrigada, presidente. Está aí, portanto, Benja, o presidente do Palmeiras, que neste domingo de Páscoa, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli, em Campinas, faz o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. É com vocês aí no estúdio.